Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição 215 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar da Fórmula 1, do GP da Emília-Romagna, lá em Imola, né? Vitória do Max Verstappen, com o Sérgio Pérez em segundo, e o Leclerc decepcionando a torcida, o Leclerc e o Sainz, decepcionando a torcida da Ferrari, a Mercedes patinando, McLaren se recuperando, ó. Que não falta é assunto para a gente falar aqui nesse podcast hoje. Teve corrida curta de classificação, teve treino de classificação na sexta-feira. Enfim, aquele fim de semana maravilhoso que a gente adora. Teve chuva, né? Vamos chamar então o grande Adalto, ele que ficou mais ou menos ligado, né? Porque infelizmente faltou luz, né, Adalto? Faltou luz nas nossas vidas, né? Faltou Às vezes falta. alguma luz aqui na nossa vida, né? Deu uma ventania aqui no sábado que o senhor estava viajando. Parecia um furacão, mini furacão. Acabou a luz em metade da cidade, acho. Eu tive acesso às consequências aqui na minha casa quando eu regressei. Mas fora isso, foi um final de semana bem legal, bem movimentado, né? E, pô, como você falou, temos muita coisa para falar aí com e para a confraria. É isso aí, muito bem. Chamando também o Fábio Campos, ele que já vai aparecer aqui, ele que deve ter ficado satisfeito com a corrida curta, com o fim de semana. E aí, senhor Fábio Campos? Olá para você, Bruno Aleixo. Olá para o Adalto. Estou sabendo agora dos problemas que vocês enfrentam aí para ter quase medo de eu ter que passar aqui o que aconteceu na corrida, porque foi difícil esse fim de semana. Mas vocês assistiram, com certeza vocês assistiram, disciplinados que são. É. Eu acho que tem muita coisa interessante, Bruno, para a gente tirar, para a gente aprender, porque a gente conseguiu aprender um pouquinho mais sobre esse novo carro, principalmente nas 35 primeiras voltas da corrida. Eu acho que foram lições valiosas. E a gente tem muito, sem dúvida, a gente tem muito que analisar. Acho que foi bom ver. Eu acho que não só a gente teve uma corrida com alguns atrativos, como os que eu acabei de citar, como eu acho que a gente tem um campeonato que ganha nova vida, né? Não é porque o Verstappen tirou a pontuação do Leclerc, é porque deu para ver que o equilíbrio existe, o equilíbrio pode haver, o equilíbrio não era aquilo que eu achava depois da Austrália, de que a Ferrari não poderia se tornar não imbatível é um termo exagerado, mas um carro muito mais, digamos, à frente dos demais. Não, a Red Bull um pouquinho mais leve, um pouquinho mais atualizada, enfim, numa situação bem diferente, enfrentou. Vai ter jogo, Bruno Aleixo, vai ter jogo até o final, tomara. Ferrari que pula, hein? Pelo amor de Deus. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas eu fico nervoso só de ver esses carros aí na pista. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Fábio @CampusFB e o do Adalto, @AdaltoRacing. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, curtir os conteúdos. Tem muita coisa aí para você aproveitar no canal do Auto Race, muito além dos loucos para o automobilismo, né? Tem muitos vídeos legais aí para você assistir. E vamos começar falando desse final de semana pela corrida curta de classificação, primeira do ano, não é? Eu confesso que não vi, porque tive alguns problemas esse final de semana. Gostaria de ter visto, porque parece que foi a melhor das corridas curtas, não é isso, Adalto? Foi. Eu achei, né? Tivemos 4, né? Porque tinham 3 no ano passado, mas essa quarta corrida, para mim, foi a melhor. Sem contar, assim, a do Brasil ano passado foi boa, mas foi boa porque o Hamilton, né? Fez aquilo tudo. Mas essa corrida foi boa mesmo. Parecia uma corrida real, arriscaram, teve ultrapassagem, teve o Leclerc afinando, né? Talvez esteja exagerando um pouco, mas assim, teve o Leclerc tomando uma ultrapassagem na última volta, por fora, né? Um absurdo ali que ele deixou aquilo acontecer, e depois ainda foi dar entrevista todo alegreta, quando devia estar puto da vida. Você falou isso no Twitter e eu concordo. Eu não me conformo com o esportista que perde, sai rindo, feliz, sabe?
Nós temos um legítimo representante disso aqui no Brasil, que é o Hélio Castro Neves, né? O Hélio Castro Neves, se ele for tirado das 500 milhas de Indianápolis na última volta por um retardatário, é capaz dele terminar a corrida e ir lá cumprimentar o retardatário. Falar, parabéns, você me tirou da corrida, mas tá tudo bem. Uhul! Felicidade, né? É assim, né? Eu não me conformo de jeito nenhum com isso. Cada um é cada um, né? Mas eu, meu filho, o piloto tem que ficar bravo. Tivemos aí uma boa disputa entre a Ferrari e a Red Bull. Eu nunca achei que a Ferrari fosse melhor que a Red Bull. Sempre achei que elas estão parelhas. Aí, nessa corrida, nesse final de semana, né, que a Red Bull conseguiu tirar 5 quilos de peso do carro, 5 quilos faz uma boa diferença, e conseguiu acertar melhor a temperatura dos pneus, né? Então, a Red Bull ela tava queimando muito pneu, né? E eles conseguiram acertar a suspensão, o downforce, para não desgastar tanto o pneu. Então, eles tinham o carro ali parelho com a Ferrari talvez tenha feito um acerto que desgastou um pouquinho mais os pneus, mas, de qualquer maneira, os carros estavam meio parelhos, né? Não tinha uma diferença grande. A gente não viu muito o Sainz, porque o Sainz não correu. Não correu. Então, a gente não viu o que poderia acontecer com ele. De novo, estava bem na classificação, tudo, né? Sexta-feira, né? Mas aí ele errou depois, no sábado, e aí e aconteceu aquilo com o Leclerc. Então, por enquanto é isso. É isso aí, por enquanto. E aí, Fábio Campos, e essa corrida curta de classificação? A primeira a distribuir mais pontos, né? E como é que foi? O que você achou dessa corrida? Eu também achei que foi a mais interessante das três. Teve boas ultrapassagens, teve trocas de posição, mas teve boas ultrapassagens. Felizmente, a ultrapassagem que decidiu, né, que foi o grande diferencial da corrida, no finalzinho, foi uma ultrapassagem que, embora, né, turbinada lá pela asa, mas foi uma ultrapassagem que o Verstappen teve que trabalhar para fazer, não foi feita por ele, né? Quando a asa fecha, os dois carros estão ali mais ou menos alinhados para fazer a curva. O que aconteceu na sprint, eu acho que foi uma questão muito mais de pneu até do que qualquer outra coisa. Eu acho que casou muito certinho a duração da corrida com a vida útil do pneu, embora se não tivesse o safety car no começo, poderia até ter sido mais apostas como a do Magnussen, por exemplo, que foi de pneu médio, acabou não dando certo, poderiam ter até sido, digamos, melhor aproveitadas, mas o Leclerc tentando fugir do Verstappen. Eu acho que isso é a questão do ano, que eu acho interessante, né? O ano vai ser decidido no detalhe, ao que tudo indica. Claro que daqui a 6 corridas um piloto já pode ter aberto muito ponto de outro, mas o equilíbrio de Red Bull e Ferrari vai ser no detalhe. É o tratamento do pneu, é o aquecimento do pneu, uma das coisas que matou a Mercedes. Depois a gente fala deles. E o Leclerc, para tirar do Verstappen a zona do DRS, forçou muito o pneu no final. E a pista estava gerando muito graining no pneu, né? Aquele acúmulo de borracha, né, que vai dando, inclusive a TV inglesa, mostrou o pneu do Hamilton, acho que foi na sexta-feira, depois que saiu do carro, e é impressionante o graining na metade de dentro do pneu. O pneu estava deitado, né, mas a parte de dentro dele repleta de graining. Então era um fenômeno da pista que o Leclerc, digamos, puxou para ele ao forçar demais, e o Verstappen deu até uma declaração, não esperava ter a chance no final, foi para cima, e eu acho que foi interessante, porque casou, né? 21 voltas, que é 1/3 da corrida, casou muito bem com a vida do pneu. Eu acho que as sprints podem até ser pensadas mais, ao invés de ser fixos, a distância de 1/3, talvez elas possam ser pensadas junto com a Pirelli, num estudo, enfim, numa análise que dá para ser feita, nunca vai ser exatamente precisa, fazer a sprint ali numa duração que passe um pouquinho do pneu vermelho, no caso, seja ele qual for por final de semana. Porque eu acho que isso aí foi o grande detalhe. Claro, a sprint também foi beneficiada por uma condição de chuva na sexta-feira, que fez com que o grid ficasse ali meio embaralhado, né? A sprint, o engraçado é que a sprint meio que consertou a ordem do grid para o domingo, né? Porque o Pérez pôde recuperar de um qualify muito ruim, o Sainz pôde recuperar de
de uma rodada, de uma batida. Então, acho que a sprint teve essa emoção, mas sprint eu acho que a ideia, eu continuo sendo totalmente a favor da ideia. A gente teve, horas antes da gente começar a gravar aqui o programa, inclusive, uma informação sobre as sprint 2022, que pela primeira vez parece que coloca Liberty e FIA em lados opostos. A gente pode falar isso mais para frente. Mas analisando a corrida de sábado, Bruno, eu acho que foi legal, acho que foi interessante, porque teve um fator simbólico, né? E é sempre um simbolismo muito forte de o primeiro, ou melhor, do segundo ultrapassar o primeiro. E foi uma ultrapassagem legal. Felizmente não foi uma ultrapassagem que abriu a asa, passou. Não, teve que fazer a ultrapassagem, fez e foi legal. Foi bem. A ultrapassagem foi na freada. Se fosse ao contrário, não tinha ultrapassagem. Entendeu? Se fosse ao contrário, como assim? Se fosse o Leclerc perseguindo o Verstappen, não passava na última volta. Será? Não passava. O Verstappen, você não passa ele na última volta, só se você bater. A não ser ele que te joga para fora, né? Só se você bater nele. É isso aí. Bom, vamos falar do domingo então, né? Da corrida de domingo, a corrida mesmo, né? O grande prêmio da Emília-Romagna, né? Lá na Espanha. Começou com chuva, né? E logo de cara o Carlos Sainz foi atingido pelo Daniel Ricciardo, né? Tá, essa maré do Carlos Sainz tá difícil, hein, Adão? Tá difícil. Rapaz do céu, que porque ele tinha feito uma belíssima corrida de recuperação na corrida curta, né? Corrida curta. Largando em quarto nessa corrida. O Ricciardo veio, abalroou. Aí ele deu espaço para o Ricciardo, inclusive. Não sei se você, né? Eu vi, depois o Ricciardo pediu desculpa para ele, né? Foi lá no box da Ferrari pedir desculpa. E só estragou a corrida do Sainz, do próprio Ricciardo. Sim. Do Alonso também, né? Porque o Alonso estava atrás. É que o Alonso foi o Mick Schumacher, né? Ele acabou. O Mick Schumacher rodou e acertou a roda traseira, acertou na lateral dele. Mas o Alonso deu um totozinho ali também no Ricciardo. Não, foi depois que eles bateram. Quem deu foi o Bottas, né? Foi o Bottas. Foi o Bottas, desculpa. Foi o Bottas. O Alonso, o Mick Schumacher arrancou a lateral do carro dele. Que, aliás, o Bottas, ele se não tem um pit stop de 11 segundos, eu acho que ele chegava em terceiro, hein? Será? Acho que ele pegava o pódio. Tá bem o Bottas, O Bottas, né? Analisando os gráficos depois da corrida, ele era mais rápido que o Russell. O Bottas ele tem 11 segundos, Bruno. Ele chegou só um segundo atrás do Russell e 7 segundos atrás do Norris. Entendeu? Então, quer dizer, isso porque ele ficou atrás do Russell umas 3 voltas, né? Porque ele chegou meio tarde no Russell, por isso que ele não passou também. Mas o Bottas era para fazer um P3 aí de Alfa Romeo, que seria uma vitória, né? A Alfa Romeo comemora igual a vitória. Foi igual a vitória. Tá bem o Bottas, né? Tá muito bem. E o erro eu acho que o erro do Leclerc foi, assim, foi bizonho, né? A Ferrari não errou em colocá-lo para fazer a melhor volta, de jeito nenhum. Todo mundo faz isso. Desde que instituíram esse negócio. Eu vou falar para vocês, já que está adiantando a pauta, vamos falar aqui. Eu não consigo entender por que as pessoas, talvez vocês possam me explicar, por que as pessoas estão atribuindo à Ferrari a responsabilidade de ter causado o erro do Leclerc, sendo que ele estava na mesma posição, ele estava em terceiro quando ele parou e ele estava em terceiro quando ele rodou, não fez diferença nenhuma, só trocou o pneu para ele fazer a melhor volta. Entendeu? E é normal, para pelo menos tirar isso do Verstappen. Né? Pelo menos tirar isso do Verstappen, para o Verstappen não marcar todos os pontos que ele acabou conseguindo fazer. Né? Então, ele passou com o carro, não foi nem no... Eu falei no meu vídeo, ele passou no meio da zebra, mas não foi nem no meio, ele passou mais para fora do que o meio. Quer dizer, foi um erro dele. E ele deu muita sorte, que a batida foi muito leve, no acondicionado do carro, ele voltou. Porque se ali é uma brita, 0 pontos. Se a batida é um pouquinho mais forte, quebra a suspensão, é 0 pontos. Ele deu muita sorte ainda de conseguir voltar, né? Eu acho assim, até chamando o Fábio para discussão, eu não gosto assim de culpar o piloto, porque eu acho assim, ele errou, porque ele estava tentando alcançar o Pérez para brigar pelo segundo lugar, né? Foi isso que aconteceu. Eu não gosto muito de condenar o piloto que está tentando. Pô, o cara está de Ferrari na Itália. Se ele não tentar passar o cara que está na frente dele, ele está morto, né? Agora, o problema é que quando ele erra,
aí a coisa muda de figura, né? Assim, ele pode rapidamente... acho que foi na quinta-feira que a gente recebeu uma pergunta aqui, ó, alguém perguntando qual seria a pior coisa que poderia acontecer com o Leclerc, né, na corrida e tal. Foi uma pergunta nessa linha, a gente até brincou, falou assim, deve ser rodar na volta de apresentação igual o Prost lá em 91. Não foi tão bizonho assim, mas uma rodada dessa na Itália traz uma pressãozinha, né? Mas sozinho, não é que ele estava sendo pressionado, sozinho, entendeu? E aí, Fábio? Bom, Bruno, vamos lá. Primeiro que eu não acredito que a parada da Ferrari tenha sido para fazer a ponto da melhor volta. Não só por causa disso. Porque o piloto, quando para fazer a melhor volta, ele para faltando 2, 3 voltas. Que aí ele não só é mais garantido dele fazer, como ele elimina o tempo de reação do adversário. A volta que verdade, bem lembrado isso daí. A volta que o Leclerc parou é a volta 49, de 63. Então, a leitura que eu acho que a Ferrari fez primeiro, eu vou ter um pneu mais novo caso dê safety car. Se desse um safety car, o cara estava ali para atacar. E aí ele coloca a Red Bull na seguinte situação, né? Se a Red Bull não responde, ele tem, na pior das hipóteses, o ponto da melhor volta. Se a Red Bull responde, como respondeu com o Pérez, que aliás foi uma daquelas corridas em que o Pérez cumpriu o que a Red Bull quer dele, independente de eu ser favorável a essa questão do segundo piloto ou não. Ele mostrou como que o segundo piloto deve agir para a equipe, né? Ele foi o fator na prova. O Leclerc ele foi o Bottas. O Pérez foi um fator preponderante no resultado, na briga Ferrari e Red Bull. E na estratégia da Ferrari, se a Red Bull responde como respondeu, ele estaria muito mais perto, com chance de atacar o Pérez, que foi o que aconteceu. Na hora que o Pérez volta, ele tirou muita diferença, porque o fator ali do undercut, né, o cara que entra no box primeiro, estava bem assintoso na pista, porque era um asfalto em constante, digamos, secagem, né? Não vou dizer secagem, mas em constante melhora, reemborrachamento, vamos colocar assim. Então esse foi o pensamento da Ferrari. Porque perdido e meio, aliás, é curioso, né, como que eles param, sabendo que iam voltar atrás do Norris, mas com o DRS liberado, já calculavam que seria uma passagem de graça, né? Isso tem essa questão, né, o DRS ele muda a mentalidade. Olha, vou falar para você uma coisa, eu acho até que foi bom para ele, porque ele abriu o DRS ali na reta, ele ganhou uns milésimos ali naquela volta. Sim, então quando o Pérez volta, dá para ver na imagem, claro, assim, na hora que o Pérez volta, ele já está em cima do Pérez. E aí ele estava tirando do Pérez um dos pontos de vantagem dele, da Ferrari para a Red Bull, até eu cheguei a ler, era ali na variante alta, que agora foi rebatizada de variante Gresini, né, em homenagem ao Fausto Gresini, que a gente já citou aqui, que morreu de Covid, da MotoGP, enfim. Então, é importante lembrar que agora a curva tem esse nome que é absolutamente merecido, né, porque o Gresini é uma perda do motociclismo italiano, claro. E aí essa variante, que a gente sempre chamou de variante alta, agora tem esse nome dele. E ali era uma chance de o Leclerc, eu entendo o cara tentar tirar alguma coisa ali. Claro que ele errou, a gente não sabe mais do que ele, mas a gente já falou aqui na pré-temporada que zebras com essa Fórmula 1 não são mais a mesma coisa. O carro antigo provavelmente aguentaria o que o Leclerc fez. O carro trepida ali, esse carro não. Esse carro ele não lida com as zebras. A gente viu no qualifying vários pilotos ainda atacando a zebra e eu pensando, cara, é tão claro que o carro perde muito mais o controle do que o outro que não ataca tanto, mas é claro que aquele jogo é do instinto do piloto. Né? O cara, você achar que o cara não vai encostar em nada da zebra é meio que contraintuitivo. Aí numa curva de duas mas ele exagerou, não é que ele não encostou na zebra. Sim, ele exagerou. Ele passou mais de metade do carro para o lado de fora da zebra. E numa curva de duas pernas, né, que é uma variante, é pior, porque o cara joga o carro, aí na hora que ele decola, ele já vira o volante para cá. Então o carro pousa com a roda virada ao contrário. Virada ao contrário. Foi exatamente o que aconteceu com o Leclerc. E essa suspensão, ela tem menos curso, ela é muito mais simplificada. A gente já falou isso aqui 800 vezes, né? E os caras sabem disso, mas aí vai do instinto. Eu entendo o instinto do Leclerc de atacar o Pérez. Ele foi com tudo para cima. A minha visão é de que a Ferrari meio que falou assim, olha, o Verstappen nós não vamos pegar, mas vamos tentar ganhar os pontos da segunda colocação. Que aí eu concordo com você, Bruno, é absolutamente compreensível. Eu vi muito jornalista criticando a Ferrari, eu discordo totalmente,
por tentar essa estratégia. Não, é preciso saber lidar com a diferença de pontos no campeonato. Gente, quarta isso, do campeonato. Isso eu não entendo, porque você não administra. Você não, não mas administra eu não entendo. Eu não entendo porque não mudou a posição dele. Ele estava em terceiro e, na pior das hipóteses, permaneceria em terceiro. Então... porque eles criticam que o ataque ao Pérez não precisava ter acontecido, porque o terceiro lugar o favoreceria. Eu discordo. Você não administra campeonato na quarta corrida. Você vai administrar lá. Quando falta 2, 3, aí você começa a jogar. Não, peraí, eu tenho uma vantagem, eu vou começar a segurar. Mas lá na frente, 2021 parece que não ensinou nada para muita gente, Bruno Aleixo. 2021 mostrou, acabou, não é voltar nos anos 80, como vocês dois adoram fazer. É voltar no ano passado. Ponto faz diferença. O ano passado mostrou que cada ponto faz diferença, cara. Cada detalhe o Verstappen, Silverstone. Se o Verstappen cede para o Hamilton e Silverstone, chegaria em Abu Dhabi em desvantagem. Então, cada ponto é importante. A equipe tem que tentar. Nisso eu não condeno a Ferrari. O Leclerc errou, evidentemente errou. Estou falando aqui da questão da zebra, da suspensão. É para justificar o erro, não é para apagar o erro, não. É para mostrar, atacar as zebras com esse carro. Nós que somos muito mais bobos do que eles, nós já diagnosticamos isso aqui na pré-temporada, de Barcelona, inclusive. Não é nem da pré-temporada do Bahrein, porque o Bahrein não tem muita zebra. Então, Bruno Aleixo, eu acho que a tentativa é absolutamente válida. Agora, aí o pessoal também associa a tal da pressão. Né? Tem uns pensamentos que vêm em piloto automático, né? Está sentindo a pressão. O cara acabou de brigar roda a roda com o Verstappen no Bahrein, na Arábia Saudita, e conseguiu numa frieza. Para mim foi um erro técnico. Como escreveu o Adalto aí, foi um erro técnico. O cara jogou o carro ali, que é compreensível. É compreensível que, olha só, gente, o Pérez errou naquela chicane ali um pouco antes. Atravessou, foi na grama. Ou seja, isso serve para o incentivo do cara de trás. Eu vou pressionar esse cara aqui, porque se ele errou uma vez, ele pode errar uma segunda. Eu vou para cima. É o famoso vou para cima, Bruno Aleixo. Mas tem uma coisa, Fábio, que os pilotos sabem e devia ser instintivo neles, que é o seguinte: quando você tem uma chicane na pista, se depois dela você tem uma área, uma grande área de aceleração, como é o caso dessa chicane, né? Você não tem que fazer a primeira perna agressiva. Você tem que frear, você tem que frear o mais dentro possível, mas frear muito. Fazer a primeira perna devagar, para já, quando você virar o volante para a segunda perna, você já começar a acelerar antes, porque você vai ter uma grande área de aceleração depois. É o que eles chamam de sacrificar a primeira perna. Sacrificar a primeira perna. Coisa que ele não fez, entendeu? Isso devia ser instintivo dele. Ele não fez isso. Ele atacou a primeira perna. Se ele tivesse conseguido fazer aquela primeira perna sem rodar, ele ia sair muito xoxo dela. Muito xoxo. Porque o carro sai... Quando você faz a primeira perna muito forte, a segunda perna você não consegue fazer forte. Concorda, Bruno? Sim, eu concordo. A segunda perna você não tem como fazer ela forte, entendeu? Porque você já sai pendurado da primeira, entendeu? Então não tem como você fazer a segunda forte. Então eu achei assim um erro técnico assim impressionante, entendeu? Eu já vi outros pilotos fazendo isso também. É uma coisa que talvez ali ele estava muito adrenalizado, entendeu? Querendo eu acho que ele foi afoito. Eu acho que a equipe, é isso que o Fábio falou. A equipe fez a estratégia para ele tentar passar o Pérez e ele enfiou na cabeça, vou passar. Né? E aí ele acabou se afobando ali naquela chicane. O que é justo. De novo, assim, eu não condeno pela tentativa, porque eu acho que ele tem que tentar, porque, gente, perder ponto, qualquer ponto numa disputa de campeonato com o Verstappen é fatal. Agora, o problema é que ele perdeu ponto demais. E aí, talvez... Eu não acho que teve essa pressão que você falou. Eu acho que até agora, eu não acho que foi porque ele estava sentindo a pressão que ele errou. Mas a gente sabe como é a Ferrari, né? Vamos ver daqui para frente como vai ser isso. Não, eu acho interessante, Bruno, porque ele não é questão dele estar sentindo a pressão, na minha opinião.
Ele estava aplicando a pressão. Né? Aliás, tem um filme com o John Travolta, já que a gente gosta de citar uns filminhos aqui de vez em quando. Opa! Tem um filme anota com o John Travolta. Anota aí. O filme chama O Nome do Jogo. O filme é excelente, o filme é uma delícia. E tem um momento que o John Travolta está explicando por que ele saiu do emprego de agiota. Ele era um agiota. Aí o cara pergunta para ele assim, você saiu porque você sentia a pressão? Ele falou, não, eu aplicava a pressão. E eu lembrei disso. O Leclerc estava aplicando a pressão. Quem a gente pode até questionar se está sentindo a pressão é o Sainz. Porque os erros do Sainz são diferentes do Leclerc. Os erros do Sainz são de perder o carro. 2 vezes, 2 corridas seguidas. Esse a gente pode talvez pensar sempre com aquele pé atrás. Eu não conheço o cara, eu não estou convivendo com o cara, eu não posso cravar. Mas a gente pode pegar o erro do Sainz no Qualify foi um erro muito estranho. O cara perde o carro ali na segunda perna da Rivasa. Esse cara, você pode pensar como está o psicológico desse cara. O do Leclerc, eu acho que não. Um erro absolutamente técnico de um cara que estava tentando aplicar pressão, tentando marcar mais pontos, porque você não administra. Aí, Bruno, você estava falando, né? A gente já esbarrou nisso aqui. O imediatismo atual de que já prevê resultado de campeonato na terceira corrida, podcast que já pergunta se já era para o Verstappen, perguntou isso na prova passada. Olha o tanto que não faz sentido. Os caras são loucos. Olha o tanto que não faz sentido. Então, Bruno, essa necessidade de pensar lá no final leva muitos jornalistas que eu respeito. Aliás, os jornalistas ingleses, a televisão inglesa me decepcionou demais no domingo, porque clamou pelo DRS. Me falaram isso. A gente chega lá, a gente vai chegar lá. Mas eu te decepcionei também, então. Administrar a vantagem agora não existe, porque você está com uma diferença grande, mas se você já sentar em cima, você vai deixar o cara ir diminuindo a sua diferença na quarta prova, você tem que maximizar. Eu acho que essa é a lição do que aconteceu nesse final de semana com relação a Ferrari e o Leclerc. Errou, tem que aprender. Tomara, Bruno Aleixo, última coisa, tomara que na próxima vez que ele estiver nessa situação, ele não administre, ele vá para cima, mas vá com outro mindset, né? Se eu posso dizer em inglês, mindset. Palavra horrorosa, mas que as pessoas adoram. Achei bonito. Eu acho essa tem umas que são bonitas, essa eu acho feia. Mas ele tem que ir com outro mindset para briga, mas tem que ir para briga, porque administrar na quarta prova para mim não existe. Eu acho absolutamente errado. Muito bem. E a dona Mercedes? Sem contar que se a Red Bull não tivesse quebrado 2 vezes, e o Verstappen tivesse chegado em segundo lugar nas 2 corridas que ele quebrou, ele estaria bem na frente no campeonato. Aliás, tem uma estatística que é impressionante como ela é verdadeira e mentirosa ao mesmo tempo, né? Que é a estatística de que o Verstappen venceu todas as corridas que ele completou. Todas as corridas que ele chegou no final, ele chegou em primeiro, né? Arábia Saudita, Bahrein Sprint, Imola Sprint e Imola Corrida. É verdade, se você olhar na frieza dos números. É verdade, mas é mentira. Porque se o Verstappen tivesse completado no Bahrein e na Austrália, ele não teria vencido. Ele teria completado atrás do Leclerc. Então é uma estatística que é verdadeira e mentirosa ao mesmo tempo. Só para a gente deixar aqui uma reflexão. Um pequeno bug no cérebro aqui. Agora o Verstappen... A gente está aqui para fazer o bug no cérebro das pessoas. O Verstappen, no fim de semana, perfeito, né? Porque ele fez a pole, ele fez venceu a corrida curta e venceu a corrida e fez a melhor volta. Aliás, ele só não foi o maior número de pontos que um piloto de Fórmula 1 fez em um único fim de semana na história, porque existiu aquela corrida de 50 pontos de 2014, né? Que o Hamilton fez 50 pontos. Senão o Verstappen teria batido esse recorde aí, né? Aquela aberração, né? Deu uma aberração que nem devia valer, né? Então, mas valeu e aí eu não sei por que a Índia ainda faz estatística. Isso. Aquilo nem devia valer, porque foi aquilo a aberração que é impressionante. Então, mas vamos falar um pouquinho da Mercedes? Posso falar um pouquinho da Mercedes? Deixa eu só completar da Red Bull, então, antes da gente entrar na Mercedes, porque essa questão, né, do peso, né, o Adalto até mencionou, esse fica sendo um grande ponto de interrogação, né, Bruno Aleixo? Porque eu continuo achando até mais do que achava na Austrália. Repito, depois da Austrália, eu tinha um certo receio de que a Ferrari ia se acertar muito melhor, e não se acertou tão bem como a Red Bull. Não foi tão diferente contra a Austrália. O buraco Red Bull Ferrari na Austrália foi maior do que o da Ferrari para a Red Bull. Claro que alternando as posições, né, da Red Bull na frente e a Ferrari atrás, a diferença foi menor. Mas uma questão de acerto de você tirar mais do pneu. E agora a gente vai colocar esse peso da Red Bull nessa equação. Será que esse peso que eles tiraram vai continuar sendo um fator de
eu ia citar aqui outra expressão em inglês, game changer. Hoje ele tá que tá. Horrível. Eu peço desculpas, eu já Hoje peço tá desculpas de antemão. Mas vai ser uma virada no jogo, em português, muito mais bonito. Será que essa questão do peso vai virar um pouquinho as forças ou não? Ou foi, claro que ajuda, evidente, isso é inquestionável, mas o quanto isso vai pesar já em Miami, que é a próxima prova que a Fórmula 1 vai fazer. Então, Bruno Aleixo, essa mudança da Red Bull, que teve uns ajustes ali também dessa questão do peso, teve um ajuste ali na questão de uma asa de baixo, ali, bem na entrada do assoalho, e essa questão do peso, eu acho que pode ser muito importante. Aliás, Bruno Aleixo, só um parênteses, os carros estão tirando pintura para ficar mais leve, né? A gente viu o preto da McLaren e o preto da Williams não são pinturas pretas, são a própria fibra de carenagem. É a carenagem pura, então Quantos quilos que a Red Bull eliminou, que você falou aí, Adalto? O quê? Quantos quilos a Red Bull eliminou? 5 quilos e tem mais 7 para tirar ainda. Então depois você pergunta lá para sua fonte lá como que isso foi feito, porque eu também estou precisando eliminar 5 quilos aqui para eu poder ficar mais competitivo, tá? Aí para mim me fala que eu quero saber. Eu eliminei já 5 também, viu? Sério? Parabéns para você. Você quer falar da dona Mercedes, né? A Mercedes está aquela maravilha, né? Aquela bênção. O imediatismo do pessoal com relação ao campeonato é o mesmo imediatismo das pessoas falando que o Hamilton está morto, né? Hamilton está morto, acabado. Sempre foi uma farsa. É uma mentira, uma farsa. Teve um jornalista aí, até famoso, tem um número de seguidores no Twitter, comparando o Hamilton desse ano com o Vettel de 2014, na quarta prova do campeonato. Para mim, merece aplausos, né? Porque é uma sumidade, né? O camarada fazer uma comparação dessa. Mas fala da Mercedes aí, porque se tem uma verdade nessa história toda, é que a Mercedes está bem enrolada, né, Adalto? Está bem enrolada. O problema da Mercedes é o seguinte, né? Eles têm um problema que está gerando outros problemas. O problema do kick da Mercedes, que é o problema central, que começa muito, muito rápido, e esses sensores que eles puseram no carro, o carro começa a quicar a um pouquinho mais de 200 por hora, 203, 205 por hora, o carro já começa a quicar, e você tem muitas curvas nessa velocidade, né? Essa é a diferença, por exemplo, entre a Mercedes e a Ferrari, que a Ferrari também quica lá em cima, só que assim que eles pisam no freio, a velocidade cai, o carro para de quicar instantaneamente. Mas quica demais, né? Tava vendo a câmera on-board na hora que o Leclerc estava atrás do Pérez, talvez, não sei, não lembro. Acho que era atrás do Pérez. Cara, me dá agonia. Assistir. Não, dá agonia. Mas, pelo menos, se quicando na reta é uma coisa, se quicar em curva é outra. Né? Se quicar em curva é outra. Então, o que acontece? A Mercedes já fez de tudo para melhorar o kick. A única coisa que melhora o kick é levantar o carro. Que eles estão conseguindo. A única coisa. Só que quando você levanta o carro, o que acontece? Você dá um force do carro. E você não consegue que o pneu chegue na temperatura. Então você começa a ter outros problemas que você não teria. Então, além do carro, você perder downforce no carro, né? Porque você está levantando o carro, principalmente a parte traseira, você ainda não gera temperatura no pneu. Então, você não gera temperatura no pneu, então você fica com pouco downforce, porque você levantou o carro, e você não gera temperatura no pneu. Então, o carro fica muito ruim. O carro fica horrível. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo alguns testes, algumas experiências. Caiu o nosso amigo Fábio? Fábio? Não, acho que ele está aqui. Tô aqui. A câmera. Tô aqui. Eles estão fazendo algumas experiências antes de colocar a atualização, né, no carro. Eles falam, não adianta nada se não tirar o kick. As atualizações. Porque tudo que eles fazem, troca a asa, mexe, quase não faz nada de diferença. O piloto sai, dá 3 voltas e fala, o carro está a mesma coisa. Entendeu? Não faz diferença. Quase nada. O carro não melhora. Então, eles estão fazendo uns acertos que é um pouquinho diferente. Por exemplo, lá na Austrália, né, eles já foram com acerto o Hamilton e o Russell. Um pouquinho, é pouca coisa diferente, mas é. E o Hamilton foi com um monte de sensores, né?
que foi de novo agora. Mas esses sensores é 1,3 kg, isso não é o problema. Até porque o carro da Mercedes também está muito gordo, está mais de 10 quilos acima do peso, né? Então 1,3 kg não é isso que está matando o carro. Então não é esse o problema, né? O problema é que, como eles estão fazendo os acertos um pouco diferentes, o que eles fizeram? Não sei se vocês repararam que o carro do Russell estava pulando mais que o do Hamilton nessa corrida. Não sei, eu estava hipnotizado pela disputa do Russell com o Magnussen, então não reparei isso. Achei maravilhosa a briga, mas vai. O carro do Russell estava pulando mais que o do Hamilton nessa corrida. Por quê? Eles fizeram uma experiência que é levantar um pouco mais o carro do Hamilton, a traseira, para ver se não começava a pular 203, 205, e sim acima de 220, 230, né? Só que não, o carro pulou um pouco depois, mas pouca coisa, 215 mais ou menos já estava pulando, e só que tirou a temperatura do pneu. Mais do que já não tem. O do Russell também não tem muita temperatura no pneu. Mas o do Hamilton tirou mais ainda a temperatura do pneu, entendeu? Então, a ideia era o Hamilton forçar o pneu, né, para tentar esquentá-lo, né, então forçar o carro, né, não economizar pneu, para ver se gerava temperatura. Só que o que gerou foi desgaste, não temperatura. Uhum. Até porque o asfalto, porque estava meio molhado, estava muito gelado o asfalto, tudo, então não gerou temperatura, né? Então, essa foi a principal diferença entre os dois carros, né, o que aconteceu. Foi um experimento que não deu certo e eles não vão mais fazer isso. Pelo que o Dude me falou, eles não vão mais fazer isso. Eles vão esperar as atualizações que vão chegar no carro para ver se vai dar certo. Se não der certo, eles vão pensar em outra coisa. Achei Não, que outra coisa. Pensar em outra coisa, tipo assim. Achei que você falava, se Começar do não der zero. certo, eles vão desistir. Aí já era esse campeonato, entendeu? Aí O já era esse Hamilton campeonato. falou, né? O Hamilton falou, né, Fábio, que ele tá fora, né? Já se declarou fora do campeonato. Mas não tá, né? Não tá. Ainda não tá. E aí, Fábio? Vamos lá, Bruno, complementando, né? Sobre a Mercedes. Essa questão do não aquecer pneu foi o que matou a Mercedes no qualifying, porque a Mercedes precisava fazer 2 voltas, ao contrário de outras, precisava fazer 2 voltas e fazer o tempo rápido na segunda. Ela precisava de 2 voltas de aquecimento. E o treino foi interrompido, a classificação, melhor dizendo, foi interrompida por uma bandeira. Aliás, a classificação teve 5 bandeiras vermelhas, né? No qualifying na sexta, eu acho que é recorde, inclusive. E como no finalzinho do Q2 veio uma interrupção que não dava mais tempo, ou até se desse tempo, começou a chover, na verdade, né? A gente vê vários pilotos desistindo. Não voltaram. Durante a bandeira vermelha começou a chover, então ali não adiantaria mais, mesmo se tivesse tempo. Mas a interrupção ali naquele ponto tirou da Mercedes. A Mercedes, aí tem até uma discussão, uma imagem do Hamilton e o Toto Wolff falando ali, o Toto Wolff gesticulando forte, e se especula de que essa discussão teria sido justamente sobre isso, que o Hamilton queria fazer 2 voltas, a equipe chamou, e se ele tivesse feito a segunda volta, ele teria largado numa posição muito melhor. Mas isso realmente interrompeu o qualifying da Mercedes por não ter conseguido trazer a temperatura do pneu em uma volta só para o ideal, e os caras largaram lá pela primeira vez fora do Q3 desde 2012. Enfim, uma estatística assombrosa. Nenhum dos carros da Mercedes no Q3. Aí a gente começa a entrar, né, Bruno, assim, na questão. Primeiro, o Hamilton, inclusive, ele passou do Q1 para o Q2 por 4 milésimos. Por 4 milésimos ele não tinha ficado no Q1. Então eu acho que é impressionante, porque o carro da Mercedes não é que não evolui, o carro da Mercedes está quase que evoluindo na questão do chacoalhar, na questão do porpoising. O Russell disse que esse foi o maior, e é impressionante como a cada final de semana a sensação que a gente tem é que está aumentando o problema. Não é que o problema está sendo resolvido. Então, mas não está aumentando para todo mundo? Essa corrida me deixou meio impressionado, assim, me pareceu que os carros estavam... Não, mas esse negócio está aumentando. Esse negócio está aumentando, diminuindo também, é a impressão, mas enfim, não está resolvendo. Acho que isso a gente pode cravar com uma segurança muito maior. E aí, Bruno, começam as investigações
da equipe de pista, do pessoal de pista, dos jornalistas de pista, do que pode ser o problema, porque a Red Bull não tem o problema, por exemplo, e a Mercedes tem. Então, começa-se a se conversar ali do que pode estar gerando esse problema. Antes de tudo, a Mercedes não sabe, porque se a Mercedes soubesse, já teria resolvido. Eu estou batendo na tecla, né, de que 2022 está um ano muito mais analógico do que digital. Né? Não é mais o computador resolve o problema para você, porque é um problema que o computador não conseguiu prever. O Christian Horner até deu uma entrevista para a Sky Sports esse final de semana em que ele fala, nós inserimos o porpoise no computador. Mas uma coisa que você insere, será que ela tem a mesma efetividade? Será que o parâmetro que o computador não pegou é o mesmo? O quão preciso? Claro que deve ser uma coisa muito bem feita, mas o quão preciso é para você inserir esse porpoise? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a Mercedes está correndo com sensor no carro, como fez na Austrália. Correr com sensor no carro não existe, a não ser que você esteja desesperado por aprender na pista o que o computador não te dá. Porque 2 quilos a mais faz muita diferença. Mesmo se o carro está do 10 acima, 12 acima, pior ainda. Se o carro está abaixo, os caras sugam tudo. A gente acabou de falar. Os caras estão sugando pintura para ficar mais leve. Então, se você corre sacrificando dessa maneira, porque você está correndo atrás de informação, você não está correndo só na pista, você está correndo atrás de informação de uma maneira quase que desesperada, para tentar resolver o problema. E aí começam as especulações, né, Bruno? O que pode ser? Por que a Mercedes não... Por que a Mercedes está tão pior do que os outros? E aí vem, existe até tudo é teoria, de que esse side pod, que não existe na Mercedes, né, esse carro sugado, pode estar agravando o problema, porque você tem menos massa no carro para aliviar o chacoalhar. É uma teoria que eu acho interessante, de analistas que entendem até mais do que eu. E aí tem até, Bruno, uma que eu acho muito interessante, uma abordagem que é de um problema da suspensão, não necessariamente do carro. A Mercedes, e aí eu vou puxando agora pela minha memória, a Mercedes sempre teve uma suspensão muito bem trabalhada. A Mercedes sempre foi, digamos, à frente dos outros em termos de suspensão. 2 exemplos. Lembra do Freaks, que os caras desenvolveram lá atrás? Aquela suspensão hidráulica que ligava uma na outra? Toda amarrada. Aquilo era um avanço impressionante. Outro que você vai lembrar facilmente, Bruno. Lembra do efeito porta-mala do ano passado? Sim, que nós ficamos aqui? Claro. A sacada genial, que a suspensão caía, estolava e voltava na curva. São avanços que não podem mais existir, porque a suspensão foi um dos pontos cortados pelo regulamento, que a gente acabou de falar do Leclerc. Isso é muito simples agora. Então essas, eu repito, gente, são teorias, mas que são teorias que eu acho de boa base. Eu não traria aqui no Loucos, porque teorias a gente vê 1000. Eu não traria se eu não achasse que tem uma boa base. Eu acho que são teorias interessantes. Uma da massa do carro ali, a gente tem... Se você vê a Mercedes de trás ou do alto, a área do assoalho que você vê é gigante, porque não tem o carro ali, ele é sugado, né? Então você vê muito do assoalho. E a flexibilidade do assoalho, isso não é opinião, isso não é teoria, isso é um fato. O assoalho muito flexível, ele agrava o porpoise. Então a rigidez do assoalho, por isso que os carros estão colocando aquelas barras. Eu gostaria de comunicar para vocês que eu agora tenho um assistente para fazer o Loucos aqui, que é o Rubinho Barrichello. Opa! A partir de agora eu vou fazer o Loucos com o Rubinho Barrichello me ajudando a explicar algumas coisas. Maravilha, vamos lá. Então, essa barra que a gente vê aqui na frente da roda, bem nesse ponto aqui que eu estou colocando aqui, para quem está no podcast vai detestar, mas quem está no YouTube vai ver. Infelizmente. A frente da roda, bem aqui no assoalho, no pé do assoalho, você tem uma barra que tem na Ferrari, tem na Mercedes. É uma barra bem fininha por causa do peso, mas que está situada bem aqui na frente da roda. A Mercedes já quebrou essa barra em algumas situações, e essa barra é a prova disso que eu estou dizendo. Endurecer o assoalho faz parte do curar o porpoising. E se você não tem a massa ali do side pod, pode ser um agravante. Então, Bruno Aleixo, assim, começam as análises, porque a Mercedes... Eu quero ver quando eles voltarem para os anos 80 e pegar aqueles varais que os caras põem uns cabos de aço, naquelas Benettons dos anos 80, dava para ver, né? Os caras botavam uns cabos de aço no aerofólio, até o assoalho para estabilizar lá. Eu quero ver. Estou esperando para ver isso aí. Enfim, então, Bruno, só uma última coisa antes de, se você quiser entrar um pouquinho mais no Hamilton e no Russell, mas uma última coisa sobre a Mercedes. Gente, não adianta isso de vamos desistir desse carro e ir para 2023. Isso não é uma escolha da Mercedes, porque o regulamento para o ano que vem é o mesmo. Então, como que você vai começar um carro do zero se você ainda não entendeu o seu problema?
A Mercedes precisa entender, mesmo que ela entenda num ponto que ela fala assim, ok, entendemos, vai custar muito, vamos abandonar. Mas ela precisa entender. Se ela pular para o carro de 2023 agora, como eu já vejo muita gente, tem que pular. E se o problema se repetir? E se o problema vier igual? E se sacrificar tem que entender, esse ano para não curar? Tem que entender vai ter que jogar mais um pouco nesse carro, e aí fica aquele equilíbrio maldito, né, Bruno Aleixo? Você está gastando um limite que você não pode, você está usando o túnel de vento que você tem que otimizar. Esse é o grande X da questão. A Mercedes está num buraco que é impressionante como ela não consegue sair até agora. Então, falando dos pilotos, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: há uma diferença, assim, parece haver uma diferença entre o Russell e o Hamilton nesse momento, parece ser uma questão de adaptação e parece ser que o Russell está melhor adaptado do que o Hamilton, mas até que ponto isso é verdade, até que ponto a diferença está nisso que o Adalto explicou? Eles estão fazendo experiências diferentes com os dois pilotos. E aí, Adalto? Não, eu acho que é uma soma disso tudo. Primeiro que o Russell, ele veio de uma cadeira elétrica, né? Ele veio de uma Williams, então o Russell está acostumado a guiar carro difícil, carro bem difícil, né? E outra, é a chance da vida dele. Então ele está lá, ele tem que, nem que ele tenha que disputar o 14º lugar, bater roda com o cara que está em 13º, ele vai bater, porque é a chance da vida dele. O Hamilton está acostumado a disputar título, disputar vitória. Então, você põe esse cara para disputar, ele está com um carro para disputar o 8º lugar, 7º, 14º, dá na mesma. Dá na mesma. Nem para disputar pódio. Está feliz porque vai chegar no pódio. Agora, pode ser que daqui em diante ele até fique feliz de chegar no pódio. Mas você não pode, não começa o campeonato assim. Você começa o campeonato com uma outra expectativa, entendeu? Então, tá demorando para cair a ficha. Outra coisa tem que... Vamos ver as circunstâncias, né? O Russell largou em 11º e o Hamilton largou em 14º. O Russell estava do lado esquerdo da pista. O Hamilton estava do lado direito. Quem largou do lado esquerdo largou melhor. Muito melhor. Isso foi preponderante para a corrida. Até coloquei no Twitter isso. Então, largou melhor. Então, o Russell, ele conseguiu ganhar 2 posições na largada. E aí, quando teve a batida do Alonso e do Alonso não, do Leclerc. Leclerc e Ricardo. Ricardo e Sainz. Eles estão velhos, gente. Eles estão velhos. Eu tô aqui para ficou mais um carro atrás. Ele ganhou mais uma posição e a do Sainz e a do Ricardo. Então, em uma curva, em 2 curvas, o Russell ganhou 5 posições. Ele já tinha largado em 11º. Em 2 curvas depois, ele se viu em 7º. Ele se viu em 7º. O Hamilton largou do lado direito da pista. Perdeu uma posição na largada. Para o Stroll. Perdeu para o Stroll, que estava largando do lado esquerdo. Então, o Hamilton, na segunda curva, ele ganhou só as 2 posições da batida do Ricardo com o Sainz. Enquanto o Russell ganhou 5. Aí o que aconteceu? Não tinha DRS, porque a pista não secava, então não tinha DRS. Graças a Deus. Não tinha DRS. Então o Hamilton entrava até perto pra caramba do carro da frente. Só que o vácuo, como eu falei para vocês, hoje é insuficiente o vácuo. O vácuo é insuficiente. Esse carro dá pouco vácuo. Então não dava para ele tirar de lá e disputar a freada, porque não chegava. Ele entrava naquela distância, que era mais ou menos perto, mais perto do que conseguia entrar no ano passado, por exemplo. Só que o vácuo não puxava ele para perto do outro carro, para ele poder tirar e disputar a freada. Então, ficou ali, ficou. Na hora que ele pôde abrir o DRS, que ele estava atrás do Gasly, o Gasly também podia. Então não fazia efeito. Não fazia diferença. Ele disputou com o Gasly e o Gasly defendeu a posição brilhantemente, hein? Inclusive freando dentro da curva. Não conseguiu ultrapassar, uma Williams estava na frente dele que não abriu o DRS. Mas é porque ele estava com o Hamilton atrás pressionando, né? Quando você tem alguém pressionando, você tem que fazer um traçado diferente, não é a mesma coisa, né? Sim, não, foi boa a corrida do Gasly. Mas o Gasly, eu acho que assim,
Eu nem achei que a corrida dele foi boa, não. Eu também não achei, não. Não, eu achei que a corrida dele foi ruim. Eu só acho que ele se defendeu do Hamilton muito bem. Muito bem. Se defendeu bem do Hamilton. Mas o Hamilton nem não atacou, não teve quando ataque do Hamilton. Porque quando... Não, ele chegou a emparelhar uma hora, só que o Gasly foi lá e freou dentro da curva. Porque quando o efeito do DRS não existe, o piloto pode defender a posição. Foi o que o Magnussen fez contra o Russell, por exemplo. O Russell teve que frear lá no Deus me livre, quase saiu da pista, voltou, aí depois passou. Então, briga sem DRS, pessoal. Briga sem DRS, muito mais legal. Eu não vou entrar nisso de novo. Eu discordo totalmente de vocês. Tenho novos argumentos, inclusive, então eu não vou entrar nisso de novo. Eu acho que é bem o contrário. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi... E aí o Russell ficou meio que livre ali, ele conseguiu fazer mais uma ultrapassagem, aí ele se beneficiou também do erro do Leclerc, né? Quando o Leclerc errou e voltou muito atrás do Russell. Então o Russell chegou, parece que chegou... Parece não, ele chegou muito na frente do Hamilton, mas teve todas essas circunstâncias que aconteceram. Isso não tira o mérito do Russell de jeito nenhum, né? Porque ele fez tudo certo, não cometeu erros, ele guiou muito, e também não dá mérito para o Hamilton, porque ele não conseguiu sobrepor nenhum dos obstáculos que apareceu para ele durante a corrida, entendeu? Então o Hamilton foi mal e o Russell foi bem. Só que já decretar que o Hamilton é uma farsa, isso aí é uma brincadeira de hater que eu acho que a gente não devia nem... Não, isso é piada. Isso é uma piada que a gente não devia nem tocar nisso. Não, é piada de mau gosto. Fábio, e aí? Vamos falar um pouquinho dos pilotos, né? A gente falou da equipe, mas os pilotos estão... Porque assim, né? O carro tá mal e o piloto tá lá dentro, né? Tem que se virar com o que tem, né? Sim. Isso aí. Eu acho que tem, embora os problemas do Russell na Williams eram outros, né? É um outro tipo de carro, é uma outra geração de carro. Eu acho que a questão da abordagem pode até fazer sentido, né? O cara que está ali acostumado a brigar no meio, enfim, a brigar com os caras ali por posições mais abaixo, coisa que o Hamilton não está tão acostumado, ou se desacostumou ao longo dos anos. Eu acho que a diferença, até a Austrália, a diferença do Russell na tabela para o Hamilton, eu diria que era quase uma miragem, porque não era exatamente o reflexo da performance. Agora ficou um pouco menos miragem, porque o Russell foi melhor do que o Hamilton o final de semana todo, mas ainda é muito agravada pelas circunstâncias. Essa circunstância da largada, que eu concordo, a largada definiu a corrida. Todo mundo que estava no lado, se você analisar, todo mundo que estava no lado ímpar largou melhor. Tinha uma diferença de condição de pista ali muito grande, isso fez uma diferença enorme em todo o desenho da corrida. Mas eu acho que a diferença do Russell para o Hamilton está sendo agravada pela tabela de pontuação. Ela não é essa diferença toda que justifique você começar a questionar o Hamilton. Eu acho muito cedo para isso, para você questionar o Hamilton em 2022, claro. Questionar a carreira do Hamilton é o cara que enfim, é negacionista. Esses argumentos não vai tirar nunca. Enquanto a turma que é a favor do DRS tem que renovar os argumentos, eu estou até curioso para ouvir, porque Imola destruiu vários argumentos, na minha opinião. Tem argumentos novos. Sim, é importante, porque os argumentos de que se não tiver o DRS não ultrapassa, não servem. O Imola deixou muito claro. Mas, enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Deixa eu só matar a questão do Hamilton e do Russell aqui. Primeiro, Bruno, que a gente pode analisar friamente que está 2-2, em termos de finais de semana em que cada um foi mais rápido. O Hamilton foi mais rápido do que o Russell no Bahrein e na Austrália. Chegou atrás na Austrália porque teve lá o safety car, aí o Russell parou durante o safety car, teve essa vantagem estratégica. Enfim, resultado versus performance, que é o que a gente sempre fala aqui. E o Russell foi mais rápido que o Hamilton em Arábia Saudita e Imola. O que a gente pode desenhar disso? O Russell pode ser que nos finais de semana... Não, pode ser não. Nos finais de semana em que a Mercedes esteve mais afundada, que foi Arábia Saudita e Imola, o Russell se deu melhor. É apenas um desenho, é apenas fazer um espelhamento, digamos assim, para a gente tentar tirar alguma conclusão. Nos finais de semana que a Mercedes foi pior, o Russell foi bem melhor do que o Russell. O Russell foi bem melhor do que o Hamilton. Nos finais de semana em que a Mercedes estava ali, na beira do pódio, enfim, ali brigando nas posições da frente, Bahrein e Austrália, o Hamilton foi melhor. Então, Bruno, assim, é um 2-2
que eu acho que é muito impactado pelo último resultado. As pessoas levam muito em conta o último resultado. Ficam muito impressionadas por ele. O Hamilton tomou uma volta do Verstappen. Eu até coloquei no Twitter. É uma coisa simbólica e é de um simbolismo forte. Então essas coisas meio que amplificam uma percepção que não é exatamente da performance. Da performance, eu acho que tem que se louvar o Russell, né? Porque 4 corridas até agora, o cara fez P4, P5, P3 e P4, ou seja, ele tem top 5 nas 4 corridas do ano, e ele tem top 4 em 3 das 4, por mais que exista a circunstância das quebras, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa de especial. Tem alguma coisa de especial num menino que sempre foi notado mais pelo sábado do que pelo domingo. Então, tá fazendo ótimos domingos, ou tá fazendo bons domingos. Repito, com um asterisco de herdar as quebras da Red Bull. Mas eu acho que uma coisa é louvar o Russell, outra coisa é essa comparação binária, de que andou atrás do seu companheiro de equipe e não presta. Eu não abraço essa análise nunca. Eu acho que a gente já teve essa discussão aqui, a gente já comparou vários pilotos. Eu cito o Sainz como um bom exemplo, um cara que quase sempre perdeu para os seus companheiros de equipe e nem por isso fez mau trabalho. Nem por isso é um mau piloto. E tem o contra-exemplo esse ano também, né? O Mick Schumacher, né? Andou na frente do companheiro o ano passado inteiro, esse ano... Tá sofrendo. Tá sofrendo, pegou um piloto... Tá sofrendo igual mendigo, né? Tá sofrendo também. Muito, né, meu? O cara tá surrando ele. Tá sofrendo. Mas eu sempre defendi o Magnussen aqui, isso aí eu tenho a meu favor, hein? Magnussen, Você usa a hashtag nunca critiquei com ele aí. Magnussen é um legítimo representante dos bons defensores de posição que a Fórmula 1 já teve. E Arno Trulli e essa turma aí. Eu achei até que o Fábio falou que a escolha lá do Magnussen, eu achei que foi uma escolha muito ruim da Haas, porque ela pôs o Magnussen e o Schumacher de pneu amarelo na corrida curta. Os dois foram de pneu amarelo, os dois se deram mal. Né? Mas eu acho, Adalto, que se não tem aquele safety car no comecinho, porque pelo que foi mesmo? Já até esqueci. Safety car... Do safety car nas primeiras voltas da sprint. Me fugiu aqui. Alguém... Foi o Zul e o Gasly. Bateram lá em cima, na Piratela, lembrei. Aí tem aquele safety car. Se não tem, Adalto, talvez o amarelo funcionasse, porque o vermelho ia desgastar mais. Não ia ter as voltas. Pode ser. Mas eu também acho, assim, Mas eu acho que cara, nós estamos fora de posição, vamos arriscar, vamos ganhar aqui o que der para ganhar. Mas é que a Haas, ela hoje, eu acho que ela tinha que mudar a mentalidade, porque como ela andava em último até o ano passado, né? Então ela podia fazer umas estripulias. Agora ela tem carro para marcar ponto, então ela tem que pensar bem nas loucuras que vai fazer, entendeu? Mas não foi uma loucura tão grande assim, você acha? Foi uma tentativa. Todas as sprints, Adalto, a gente viu pilotos largando, nas 4 que existiram, a gente viu pilotos, não me lembro do Brasil, mas a gente viu pilotos nas outras largando com o pneu médio para tentar alguma coisa diferente. Eu acho que é uma aposta, enfim. Mas enfim. Uma aposta que não se pagou, né? Não se pagou. Vamos esperar para ver se acho que vai mudar a chave deles logo. Porque foram bem, né? Foram bem. O Magnussen, inclusive, perdeu umas posições no final que se ele tivesse conseguido economizar um pouquinho de pneu, ele não teria tomado 2 ultrapassagens que ele tomou. Ele chegaria 2 posições na frente ainda, que seria também vitória para a Haas, entendeu? Vitória para a Haas. Mas é isso daí. Acho que eles ainda estão com um pouco a mentalidade chocada que eles tinham, né? Aquela espantada, né? Que eles tinham ano passado. E da Mercedes eu concordo aí muito com o que o Fábio falou. Eles não sabem realmente o problema, qual é. Lógico, eles têm ideia do que é, mas eles acham que esse conceito deles, eles não querem largar o conceito. Por isso que eles vão fazer uma tentativa de uma mega atualização, várias coisas, né? Para ver se anda. Se o conceito que eles têm na teoria vai se confirmar na prática. Se não, aí eles vão colocar isso no carro e, lógico, vai precisar de umas 2, 3 corridas, porque não vai colocar no carro, o carro imediatamente vai para frente. Vai precisar de umas 2, 3 corridas, porque até agora, qualquer atualização que eles puserem não adianta nada. Então eles vão ter que fazer, que a principal é a do assoalho, né? É a do assoalho.
Vai ter que ser mais rígido o assoalho, não tem dúvida. O assoalho deles é o mais flexível de todos. Vai ter que ser um assoalho mais rígido, né? Para eles poderem andar com o carro mais baixo. O único carro que a gente sabe a altura que está indo é a McLaren. A McLaren está a 4 centímetros do chão. Eu não sei a Mercedes, mas a Mercedes deve estar com o dobro agora. Deve estar com 8 centímetros do chão, pelo menos nessa última corrida, o carro do Hamilton estava muito, muito para cima, a traseira, entendeu? Então, e se der certo, eu acho que eles podem ir para frente. Agora, se não der certo, já era esse campeonato, porque eles vão ter que mudar o conceito esse ano e começar um outro conceito e desenvolver esse conceito esse ano na pista até chegar o ano que vem para eles estarem com um carro bom ano que vem, mas um carro que foi desenvolvido esse ano, entendeu? Na pista, correndo, com os pilotos. Agora, talvez. Você citou aí a McLaren recuperando-se rapidamente, né, do começo horroroso, né, no Bahrein. Muito rapidamente. Também se beneficiou um pouco, mas tá ali, né? E se você tá atrás do cara que erra, não é que você tem sorte, é que você tá ali atrás dele. Exatamente. Não era o outro que estava, era você. Então você que se beneficia. Então é isso. E o Ricardo, né, coitado, além do continua tomando do Norris. Do Norris ainda deu essa pancada, né? E o outro coitado, pior ainda, está com azar, além de ter cometido 2 erros já, um na Austrália e um na classificação de sexta-feira. Aí na corrida, ele fez uma bela corrida de recuperação, o Sainz, no sábado, largou direitinho no domingo, e aí teve um azar que o Ricardo tirou ele da corrida, porque a gente não consegue ver as duas Ferrari juntas andando, entendeu? A gente não sabe. Tem que tirar só pelo Leclerc. A gente não está vendo o Sainz. É verdade. Né? Então, fica difícil, assim. O Fábio quer falar da McLaren um pouquinho? Não, na verdade eu quero falar mais do DRS, mas da McLaren. Vamos falar. Da McLaren rapidamente, eu acho que ficou a minha impressão de que é uma melhora clara. Não é, eu já tenho falado aqui no Loucos que as pistas vão gerar variações de performances. Eu acho que isso vai continuar. Mas ter ido bem numa pista em que o freio é muito exigido, já que o freio foi o que matou a McLaren no Bahrein, Imola freia, Imola tem freio, a Austrália não tinha tanto, a Arábia Saudita menos ainda, essa tem. Então essa para mim ficou bem claro de que há uma evolução mesmo, há uma melhora, há um problema crônico que não está mais atrapalhando como estava, então méritos para a McLaren. E a McLaren nunca quicou, né? O carro que menos quicou desde o começo, né? É verdade. Eu não me lembro de ver a McLaren quicando. É verdade. Desde o começo da primeira corrida. Essa questão do DRS, eu fiquei pensando, né? Como abordá-la, porque, na verdade, assim, a ausência... Porque essa briga do Hamilton com o Gasly, a gente pode considerar como sem DRS, porque houve uma anulação do efeito, né? Os dois usaram, então quer dizer, o DRS permite uma briga como teve o Russell com o Magnussen, que teve uma ultrapassagem, né? O Russell ultrapassou o Magnussen sem o DRS. Ou pode ter uma não ultrapassagem, que foi o Gasly que conseguiu defender a posição contra o Hamilton. Eu não sei como as pessoas vão aceitar isso se por acaso um dia cair o DRS. Eu não acho que vai cair, mas eu prefiro assim. E aí, Fábio, vamos começar o debate. Não, Bruno, eu acho que as primeiras 35 voltas da corrida sem o sistema... Sério que eu vou falar disso? Oi? Como é que é? Ele quer saber se é sério que a gente vai falar disso. Não, eu acho que a gente tem que falar, porque 35 voltas da corrida sem o sistema deu pra gente ver um pouco do carro, que é o que eu tava pedindo aqui desde a pré-temporada. Quero ver o que o carro é capaz de fazer. Né? E o carro, por mais que não seja perfeito, Bruno Aleixo, o carro pra mim eu nunca tive uma sensação tão clara de que o carro é muito melhor como na Rivasa, nas duas Rivasa. Porque praticamente todas as voltas tinha um carro seguindo o outro na Rivasa de perto. Sem tomar aquela distância, sem perder o controle. A gente tem que colocar em todas as análises a pista úmida. Claro que a pista úmida. Molhado, o carro estava 10 segundos mais lento. Claro que a pista úmida ajuda, Adalto, mas a gente viu o carro antigo correr na pista úmida na mesma Imola o ano passado. Na mesma Imola. E a gente não viu ultrapassagem como a gente viu esse ano. Teve ultrapassagem na variante alta, variante Gresini.
Teve ultrapassagem na própria Rivasa, do Bottas, se não me engano, passando o Magnussen. A gente teve ultrapassagem em locais que não são comuns e que o outro carro não fez, numa condição muito parecida. Imola nos dá essa coincidência de uma pista úmida no ano passado e de uma pista úmida esse ano. A comparação é válida. Eu acho que vocês não podem pegar uma corrida inteira, 3 ou 4 ultrapassagens, para dizer que não precisa de DRS. Não, mas não cheguei lá ainda. Peraí, eu não cheguei no que não precisa de DRS. Não precisa do DRS ser como ele é. Isso para mim é absolutamente ponto pacífico. Bom, aí é uma discussão que vale a pena. Agora, mas, Adalto, não precisa do DRS no Baku, no Azerbaijão. Não precisa. Não precisa. Para mim, certas pistas está muito claro. É diferente na Hungria, é diferente lá na reta oposta de Silverstone. Mas, por exemplo, você vai chegar agora em Miami, que tem uma super reta, e você vai abrir ali porque se você tem um carro que hoje segue o outro mais de perto. Não é tomar só Imola como base. Imola deixou claro que não existe esse preto no branco de 100 DRS, não existe ultrapassagem. Existe. Vai ser mais difícil, vai ser menos, pode ser um número menor, mas o sistema pode ser ajustável. Não precisa deste DRS que tem, porque para mim é a soma matemática, é 1 mais 1. Se o carro segue o outro mais de perto, a asa vai ter um efeito mais devastador em muitas situações. E nós estamos falando, pista molhada à parte, nós estamos falando de Imola, que é um circuito que não favorece, o circuito é ruim para ultrapassagem. Essa é a verdade pura e simples. Então, se num circuito ruim a gente viu coisas que a gente não viu com outro carro numa condição parecida, num circuito bom, o sistema tem que ser revisto, o sistema tem que ser discutido, tem que ser aperfeiçoado. É o que eu estou falando aqui desde o começo do ano. Aí é diferente. A discussão tem que existir. A discussão tem que existir. E aí tem sempre um que aparece para xingar. Sempre. A discussão tem que... Teve um que eu falei que a discussão tem que ser inteligente, ele veio falar que eu estava chamando ele de burro. Propor uma discussão inteligente não é chamar o outro de burro, é convidar as pessoas para ter a discussão inteligente. Mas o cara achou lá, baixa estima dele. Enfim, achou que eu estava xingando ele. Não tava... A gente tem que ter essa discussão. Qual o efeito desse sistema? A asa é muito mais em pé. Então ele tem o efeito muito maior do que o do ano passado, mas o carro segue mais de perto. Então, Bruno Aleixo, eu acho que a gente viu ultrapassagens de locais diferentes, ousadia dos pilotos sendo preponderante, porque isso os defensores não consideram. Porque o cara com o DRS ele fica ali esperando. Eu vou esperar. Mas a questão não é só essa. A questão não é essa. Os caras tinham que tomar iniciativa. Então a gente viu o Stroll espremido na Rivasa por uma não me lembro se uma Haas ou uma Alfa Romeo. Ele foi espremido na Rivasa porque os caras estavam tentando passar um ao outro na Rivasa. Isso é muito valioso. Enfim, já que eu não vou há 25 anos atrás, os carros eram 250 quilos mais leve e eram 1/3 menores do que hoje. Eu coloquei um vídeo lá no Twitter também de uma corrida em Imola, da década de 90. Parecia corrida de mini carro, perto dos carros de hoje. Pode ir lá, no Twitter você vai ver. Mas por que a comparação? A pista parecia enorme, parecia larga, parecia gigante, as retas pareciam monstruosas. Sim. Hoje a pista é pior e teve briga. Os carros eram pequenos. Segundo, aqui em Interlagos, se você pegar uma freada da década de 90 e pegar uma freada hoje, lá no S do Senna, na década de 90, os caras freavam na placa dos 150. Hoje, eles freiam depois da placa dos 50. Por que comparar com o passado? A disputa de freada hoje, ela é quase impossível. Ela é muito difícil. Ela é muito mais difícil do que era. Porque você tinha uma área gigantesca de frenagem, onde você disputava uma frenagem. Hoje você disputa a frenagem em menos de 1/3 do espaço que você tinha há 30 anos atrás. Ou há 20 anos atrás. Os carros também do começo desse século também eram muito menores, freavam muito antes dos que freiam hoje. Então, se você tirar o efeito do DRS totalmente, ou tirar 90%, ou 70%, você vai ter corrida com meia dúzia de ultrapassagem. E as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas não vão assistir isso. As pessoas elas vão assistir 2, 3 corridas. Então nós vamos entregar só o que as pessoas querem assistir. Depois de 15, elas falam, não dá para ver isso. Você não põe um moleque de 18 anos na frente da televisão 2 horas para ele ver 6 ultrapassagens. Você não pode ser feita só para o moleque. A Fórmula 1 tem que ser feita para todos os públicos. Ela não pode ser feita só para o moleque. Precisa de torcedor novo, porque a Fórmula 1 está envelhecendo. Precisa. A Sprint é um exemplo disso. A Sprint é para trazer o torcedor novo. Você não precisa apelar para fazer o torcedor novo vir, entendeu? Não, mas a questão não é apelar, não é só apelar. A Fórmula 1 estava perdendo audiência. Até 2010, a Fórmula 1 estava perdendo audiência.
A Fórmula 1 vem recuperando a audiência. Mas o DRS não é exatamente assim, colocou o DRS e a audiência voltou. Não é bem assim. Lógico que não, mas a Fórmula 1 foi melhorando, ela foi melhorando. Sim. O DRS é um dos fatores que ajudou a Fórmula 1 a melhorar, então não pode tirar ele. Sabe, eles não vão fazer isso. Eu aposto o meu carro com vocês, como eles não vão fazer isso. Não, eu tenho certeza que não vão fazer isso porque não vão bancar, mas eles podem mexer no dispositivo. Sabe por que não vão? Sabe por que não vão? Porque isso que você falou é verdade, Adalto. As pessoas não vão conseguir se adaptar. Porém, o problema é que a Fórmula 1 fez isso com elas. Porque tem 10 anos que é assim. Então, se você tirar o DRS... Eu estou falando tirar, mas não é isso, né? Assim, se você adaptar o DRS hoje, em vez de ter 700 ultrapassagens por corrida, você vai ter 6, igual você falou. Provavelmente sim. Porém, você vai ter várias brigas, porque uma corrida não é feita só de ultrapassagem, é feita de brigas. O piloto que está perdendo a posição também pode defender, que foi o que o Gasly fez. Sim. Porque isso vai impedir, inclusive, de um engenheiro buzinar na orelha do Gasly, como foi no do Russell, falar assim, olha, deixa passar, você vai perder tempo. O engenheiro está certo, mas se não tivesse o DRS, era outra história, que ele falava, não, defende a sua posição, porque a gente pode se garantir na pista. Eu não estou pensando mais nos pilotos, estou pensando na audiência. Nos telespectadores, estou pensando como é o mundo atual, entendeu? Hoje as pessoas não leem mais livro porque tem 150, tem 200 páginas. Mas a gente não acaba com o livro. A gente não acaba com o livro. Elas vão comentar, elas vão no comentário e escrevem coisas que não tá na matéria. Às vezes para criticar a matéria, é porque você vê claramente que a pessoa não leu aquilo. Hoje as pessoas querem coisa mais rápida, sabe, elas querem... Então, não adianta... Mas eu acho que no caso da Fórmula 1, elas querem isso porque elas não sabem como é o não isso mais. Mas o não isso, Bruno, também não estava dando certo. Não estava porque era ruim daquela época, mas o que nós estamos defendendo, o que eu acho que a gente está dizendo não precisa também ser, não precisa também ser como era. Vamos lá, deixa eu só matar. Em algumas pistas eu concordo com vocês, o DRS é muito grande, é muito fácil, todas as ultrapassagens são feitas até antes, no meio da reta. Isso. Algumas realmente tem que... Foi cheia disso, a sprint foi cheia disso. Tirar não pode nem pensar nisso. A questão, vamos lá, deixa eu só matar, porque vocês falaram coisas aí que eu acho que é importante citar. Essa questão do público, eu estou de pleno acordo, o público quer essas coisas. Agora, o exemplo que você deu é excelente, Adão. O público não quer ler livro e o público não quer ler a matéria. Você não acaba com a matéria e não acaba com o livro. Se o público não quer, você tem que você tem que chegar num ponto de equilíbrio, porque a Fórmula 1 tem um público que não é só o público novo de 18 anos. A Fórmula 1 tem que manter o seu público de 40, de 50, Sim. de 35. Mas tá mantendo. Entendeu? Tá mantendo, claro que tá mantendo. Mas eu acho que ela pode atrair um público. É o conceito do Drive to Survive. Você vai atrair o público vendendo o quê? O Drive to Survive é um sucesso inquestionável. Mas o que é aquilo ali editorialmente? É muito pobre. Então, o que a gente discute aqui, desde que começou o Luz... Eu tenho um termômetro... Só para matar aqui. Eu tenho um termômetro que é o site, que está há 22 anos no ar, que vocês não têm, entendeu? Mas o que isso influencia? Eu vejo o que melhorou, o que aumentou. Mas eu estou dizendo isso. O público hoje é muito maior. Eu acabei de dizer, o Drive to Survive é inquestionável o efeito do Drive to Survive. Só que a gente não pode se render ao mundo atual no sentido de vale tudo. Vale tudo. Então, se o mundo atual quer ultrapassagem, abre a asa e ela faz. A discussão sempre foi um sistema que ajude a ultrapassagem. Ok, a Indy tem, a Fórmula E tem, todo mundo tem. Agora, não pode ser um sistema que faz a ultrapassagem para o piloto. Isso que eu não concordo. Isso que eu acho que não interessa se é anos 2000, anos 90, anos 2030, anos 2060. É preciso ter. E a gente viu nesse final de semana em Imola que a gente tem não só um material humano, isso a gente já sabia há 200 anos, a gente tem um material humano absolutamente muito mais capaz do que nos anos 2000, por exemplo, que é o último exemplo que a gente tem sem o DRS. Olha os pilotos que tinham lá e olha os pilotos que tem hoje. Como você tem hoje um artifício da borracha que não tinha nos anos 2000, você tem hoje um poder elétrico que você pode usar no carro muito mais interessante do que uma asa aberta. Hoje a discussão é outra. Então, por isso que eu sou receoso em falar só lá dos anos 90, dos anos 2000, porque hoje a gente pode adaptar a realidade atual para ter corridas melhores. E eu acho, podemos discordar, eu acho que as 35 primeiras voltas foram produtivas, mostraram que existe um caminho, mesmo com o asterisco da pista molhada, mas com o asterisco de que é Imola. Não é uma pista que se ultrapassa fácil. Agora, eu vou falar, eu acho o seguinte, dependente da discussão, eu não acho que... Isso aí eu concordo com a Adalto, não vão tirar.
Não vão mexer. Tirar. Também acho que não vão tirar. Agora, eles poderiam ter feito, sabe o que, Bruno? Rapidinho. Eles poderiam ter conversado com o público, eu falava sobre isso ontem no podcast. Eles podiam ter conversado com o público nessa intertemporada. Gente, nós estamos estreando um carro novo, então nós vamos começar com uma abertura de asa menor. Se nós não vermos os resultados, nós vamos aumentando a asa gradativamente. Você começa de baixo e vai para cima. Eles começaram de cima e estão indo mais para cima ainda. Eu concordo com você, mas não vão mexer. Isso aí... Porque eu acho que vão mexer, não é de tirar. Eles vão mexer porque eles sabem que isso não é, Bruno, eles sabem que isso não é automobilismo. Eles sabem que isso não é. O que eles fizeram nesse grande prêmio, Bruno Aleixo, na quarta, quinta-feira? Tiraram a linha de detecção do DRS da freada e colocaram no meio da reta. Por quê? Uma reação clara à Arábia Saudita. Clara à Arábia Saudita, que aquilo lá não é o modo de se fazer corrida. Então, eles tiraram a linha de perto da freada. Mas aquilo era um claro erro. Aí eles mexem. Hoje saíram as mudanças de 2026, horas antes da gente gravar. O desenho, o esboço, é deixar o carro mais leve e é diminuir a massa do carro. O carro ser menor. É assim que você trabalha o problema. E aí você vai chegando lá. Por isso. Aí sim também. Porque se você tem um carro hoje que é 1/3 maior, 250 quilos mais pesado, e freia a 40 metros da curva, sim. Você quer disputar a freada assim, o que vai dar de acidente é uma brincadeira. Eu acho que não dá para disputar a freada, Adalto. Eu estou entendendo, você está falando que precisa de um sistema de ajuda. O que eu estou dizendo é que o sistema de ajuda pode ser melhor. Agora, o sistema de ajuda pode ser melhor. Teve um ouvinte que mandou uma imagem, não, um rádio do Leclerc, né? Pedindo, pelo amor de Deus, desesperado. DRS, desesperado. Foi o Mário Designer, mandou. Eu não, isso aí, o Leclerc tá fazendo dele, né? Tipo, tem o dispositivo, então, pelo amor de Deus, libera. Isso aí não tem que falar. Agora, me incomoda demais o rádio, né? Você viu, ele pergunta pro engenheiro o que ele tem que melhorar, o engenheiro fala, olha, você tem que fazer a curva 2 com a velocidade tal. Aí na curva 3, você freia na placa tal. Pô, bicho, o piloto tá fazendo o quê? Então faz carrinho de controle remoto, então, cacete. Ô Bruno, eu falei aqui depois da Austrália. 90% das intervenções são nocivas hoje ao esporte. São nocivas. Tira essa porcaria desse rádio. Isso eu concordo. Eu até tava dando discussão. Isso eu concordo. Volta o sistema de placa. Põe placa. Placa. Eu tava com a discussão. Não, faz como na MotoGP. Você tem mensagens programadas. Eu até brinquei com a voz do Google. Faz mensagem programada. Ó, box. Ó, acidente na curva 3. Você faz uma comunicação. Eu estava na discussão do Twitter aqui com o Mário, né, designer, muito produtivo. Ele falou comigo: não pode tirar o rádio, porque a equipe, se o cara bater, a equipe precisa saber se ele está machucado. Se tiver uma bandeira vermelha, eu falei assim: isso tudo resolve com luzinha no painel. Bota uma luzinha no painel, informa o cara e tal, e pronto, acabou, sabe? Tem que tirar esse rádio. O esporte é adrenalina. Não pode ser comandado por alguém que está no ar-condicionado. Porque, assim, Fórmula 1 é esporte-negócio? É esporte-negócio. Mas a parte do esporte tem que ser esporte. Não, concordo. Então, assim, tem que ser comandado pelo piloto. Concordo. Não dá pra ficar... Pô, cara, concordamos os três, claro. Sim. Assim, uma coisa é o cara, depois da corrida, receber um feedback de onde ele pode melhorar. Ok. Mas durante a corrida... Pô, o cara na curva 2, você tá freando. Pô, isso quem tem que saber é o piloto. Senão, tira e bota controle de carrinho de controle remoto. Bruno, lembra aquela volta do Norris? Eu fui metralhado no Twitter. Isso. Aquela volta do Norris. Na Austrália. Na Áustria. Em que o engenheiro vai falando curva a curva. Vai narrando para ele. Vai narrando. Faça isso. Faça aquilo. Eu quero ver o piloto pilotando o carro. Isso. Tudo bem ter uma ajuda do engenheiro. Eu não estou aqui dizendo para prender todos os engenheiros na cadeia. Não na cadeia. O Bruno quer a prisão sumária, tornozeleira eletrônica. Isso. Tinha que pegar, ter uma foto dos caras jantando lá em Imola. Devia trancar todos eles lá no restaurante. Todos eles não podem ir para corrida. O chefe de equipe. Não, eu acho o engenheiro, eu repito, ele pode ter a comunicação, olha, box, claro que a conversa de vir para o box pode existir, deve existir numa situação, mas o engenheiro não pode, é igualzinho o DRS, gente, ele não pode fazer o serviço para o piloto. Isso. Isso para mim me incomoda. Porque, inclusive, por exemplo, tem alguns pilotos, como o senhor Fernando, vocês vão concordar comigo, acho, o senhor Fernando Alonso tem uma leitura de corrida espetacular. Exatamente. Os engenheiros das outras equipes matam o Alonso assim. Não, anula características de pilotos históricos. Bom, o Prost.
O Prost, numa época dessa, não ia fazer diferença nenhuma, porque o grande diferencial do Prost era a leitura de corrida. Então, o piloto cerebral. O piloto cerebral. Mas, Adalto, nós discordamos na Austrália. Um dos meus argumentos foi esse. Se era para o Russell desistir, tinha que ser uma decisão do Russell. Não vi um engenheiro antes falar assim, ó, já desiste da briga. Olha, se tiver dando problema, vai... tem que ser mais do piloto, mesmo os erros e os acertos. Eu sei. Mas sabe por quê? Porque eu fui a favor lá? Porque o Russell é um cara que estava na terceira corrida de um carro que agora, de uma equipe que está acostumada a andar na frente. Uhum. Assim como eu falei da Haas, que andava atrás e ainda precisa virar a chavinha, que agora não anda mais atrás, ela precisa pensar com uma equipe que vai disputar talvez a ponta do segundo pelotão. A Haas hoje tem carro. Mas você viu onde ela está nos... Você sabe de cabeça onde ela está nos construtores? Sem consultar, você sabe? Não. Ela está em 8º, ela é a antepenúltima nos construtores. É um absurdo isso. É um absurdo isso, entendeu? Mas por quê? Eles não viraram a chavinha ainda. Eu acho que o Russell não tinha virado a chavinha ainda. Eu acho que com o tempo ele vai fazer isso sozinho, entendeu? Ele vai fazer isso sozinho. Como o Hamilton faz. Como apesar de jovem, o Vespa faz. Hoje o Vespa, apesar de ser agressivo, ir para cima, querer ganhar a corrida, ele não é um retardado como ele era há 4 anos atrás. Não, ele nunca foi retardado, não faça isso. Não, eu tô exagerando, né? Tô exagerando. Não, Adalto, nós citamos aqui no Austin, no ano passado, a leitura do Verstappen perfeita, quando ele fala, vamos usar o Pérez para puxar o Hamilton para o Hamilton parar, e acontece na volta o seguinte, a capacidade dos caras de leitura de corrida é sensacional. Até isso a Fórmula 1 evoluiu dos anos 2000 para cá. Foi. Por exemplo, eu acho que o Norris melhorou depois da corrida da Rússia. Ele deve ter ficado uma semana sem dormir o ano passado, e hoje ele vai pensar 1000 vezes se ele vai parar na hora que começar a chover ou não. Mas você é cruel com o Norris, porque você se esquece do Bruno Aleixo sempre falando o efeito Barrichello. Tem hora que desobedecer e ficar na pista resolve. Você nunca vai perdoar o Norris pela Rússia, mas eu perdoo o Norris pela Rússia. Porque eu perdoo o Piquet às vezes dá certo. O Piquet aqui em Jacarepaguá, que resolveu largar de pneu seco, de pneu slick na chuva. Não sei nem se vocês eram nascidos. Não, eu não era. Eu com certeza não. O Bruno já tinha vacinado nessa época. Porque tinha carro para ganhar a corrida. Tava largando, acho que, não sei se, eu não lembro agora, ou na pole, ou em segundo ou em terceiro. Largar de pneu seco na chuva que eu lembro foi o Villeneuve e o Frentzen em Mônaco, 96. Aí eu já era nascido. Ele não parava com o carro, ele já largou, já perdeu 10 posições, já saiu da pista. Falei, meu, que tá louco, entendeu? Tá louco. Ainda mais um cara inteligente que nem ele, entendeu? Esse tipo de coisa, hoje em dia, os engenheiros não deixam acontecendo. É uma pena, porque deveriam, né? O piloto é que tem que decidir. Ó, eu já lancei minha campanha, acabem com rádio. Não, eu concordo com esse negócio do rádio, eu concordo. Muito bem, pessoal, é isso, né? Finalizando aqui, então, as discussões desse grande prêmio da Emília. Do DRS, eu também acabo concordando que eu entendi que vocês, não é que vocês querem tirar o DRS. Não, a gente só quer que ele seja mais... Não, lá na frente eu quero tirar. Para esse carro, diminuir é possível. Eu só quero que o piloto faça ultrapassagens ele. E não com um dispositivo artificial. Adalto, eu até citei, na Indy tem, na Fórmula E tem. Mas, por exemplo, gente, os nossos ouvintes dão sugestões tão... Stock Car tem. A Stock Car tem. O da Stock Car eu acho muito forçado. Mas, enfim, os nossos ouvintes dão sugestões muito interessantes. Tempo de limitação do DRS por corrida, o cara pode usar 5 vezes, 10 vezes, você já põe um efeito estratégico ali na situação. Sim. Ou o carro da frente abrir, ou abre por 10 segundos e fecha. Enfim, tem tanta discussão inteligente, o rapaz vai ficar ofendido, mas tem tanta discussão inteligente que a gente pode fazer, que por isso que eu fiz questão de trazer a discussão de novo. Porque eu sou chato, vocês sabem que eu sou chato. Você pode preparar que muita gente vai xingar. Vocês de novo com esse papo de DRS. O xingamento ele é automático, eu já disse.
Ele é automático. Mas aqui, pessoal, é isso mesmo, porque o bom jornalismo é aquele que incomoda. Tenha isso na sua cabeça. Você pegar esses jornalistas aí que fica muito... Isso aí, não. Aqui, jornalismo tem que incomodar. Como disse o Bruno no Loucos passado, o importante é ter saúde, O importante é ter saúde. Muito bem, ó. Isso, na idade dele, tem que ser o lema escrito na porta. Porque na idade dele, saúde não é uma coisa assim tão... Não é muito promissor. Muito bem, pessoal. Finalizando, então, o Loucos por Automobilismo número 215. A gente volta nessa semana com a edição 216, respondendo as suas perguntas. Não se esqueça de fazer as perguntas lá na página. Tem muita gente fazendo pergunta nos comentários do YouTube, lá. Não, a gente responde as perguntas. Vocês deveriam atender os comentários do YouTube, que é o carro-chefe do programa. Vocês desprezam. É louco, a gente tira. Você quer ver a gente ficar louco? A gente já é meio louco, né? Quer ver ficar mais? Aí você faz. Uma última perguntinha para vocês dois, sim ou não? Elon Musk fez bem em comprar o Twitter ou não? Tenho medo, posso responder assim? Tenho medo. Estou com medo de perder o meu principal canal de comunicação fora dos podcasts. Estou com medo, viu? Para mim, ele é louco, foi louco ter feito isso. Eu não tenho opinião formada, não entendo muito bem disso, não. Muito bem. Desde que o Bruno Aleixo continua sendo permitido a tuitar sobre futebol, aí eu não... tudo bem, é isso aí. Futebol, porque de política eu não falo mais uma palavra. Isso tem aí pessoal. As eleições, vai ficar tô fora, eu esse ano não falo nada, quero ficar bem quietinho. Finalizando, então, Loucos por Automobilismo, a gente volta, então, nessa semana com as perguntas. Não se esqueça de fazê-las, não se esqueça de curtir a nossa página, o vídeo, e se inscrever no canal, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!